Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para mais um vídeo, tá? A respeito de espiritualidade, né? Então hoje eu vou estar conversando um pouquinho para esclarecer as pessoas que me perguntam a respeito, tá? Da diferença de Egum e Quiumba, tá? Tem pessoas que já sabem, né, que muitas vezes trabalham já em centro, tudo, e essas pessoas geralmente têm algum estudo, né, alguma aula lá, onde acaba sendo explicado a diferença, né, de guias, dos eguns, dos quiumbas, de obsessores, tá? Mas hoje vamos falar um pouquinho a respeito da diferença desses dois. Antes de continuar o assunto, eu queria conversar com você que ainda não se inscreveu no canal. Se inscreva, deixe seu like, compartilhe também com outras pessoas que você saiba que também possa estar precisando ou tem interesse sobre espiritualidade, tá? Bom, vamos lá. A diferença entre quiumbas e egum está relacionada aos seus papéis na natureza e significados no contexto espiritual, especialmente dentro das religiões afro-brasileiras como a Umbanda e o Candomblé. Embora ambos estejam associados ao mundo dos espíritos, eles possuem características e funções distintas, tá? Então vamos lá. Os quiumbas são espíritos desequilibrados, tá? Que atuam de forma negativa, enganosa, maliciosa. Geralmente são aqueles espíritos zombeteiros, né? Que a gente chama de espíritos zombeteiros também. Dentro da linha Kardec, conhece-se como o nome de espíritos zombeteiros. Por quê? Eles acabam interferindo e se acoplando à energia das pessoas, interferindo nas atitudes, no emocional, nas ações, e eles fazem tudo isso com maldade, tá? Com raiva. Eles dão risada quando acontece algo desastroso ou se tem de repente do nada vai surgir aquela discussão terrível dentro da sua casa, seja de família, de casais, e eles foram que provocaram a situação, eles depois gargalham, tá? Então são espíritos bem maldosos mesmo, tá? Eles são presos ainda a essas vibrações densas, então são aqueles espíritos que têm muita raiva, eles são atraídos pela inveja, pela raiva, pelo ódio, pela obsessão por algo, né? Então às vezes a pessoa fala assim: "Ah, eu tô com uma raiva, com ódio de fulano". Você pode esperar que você tá abrindo brecha, né, para que esses espíritos eles acabem encostando na sua frequência espiritual, tá? E eles sempre vão tentar fazer algo para depois eles ficarem rindo do que aconteceu com você, porque eles se alimentam desse tipo de sentimento, tá? Então, o prazer desses espíritos são esses, tá? Bom, as características dos quiumbas: não tem um propósito elevado ou interesse nenhum em ajudar, tá? Agem frequentemente para criar confusões, iludir e prejudicar as pessoas, tá? Eles são atraídos por conta, às vezes, das frequências mesmo que nós estamos, tá? Pode-se passar por entidade de luz como orixá, guias espirituais para enganar os médiuns inexperientes ou ambiente espiritualmente desprotegidos, tá? Alimentam-se de energias negativas como medo, raiva, desespero, o ódio, a vingança, tá? Então eles se alimentam dessa energia, eles sugam e eles vivem dessa energia. Então, o que acontece? Quando você está nessa frequência com esses pensamentos ou numa baixa, né, energética por conta desses sentimentos, é onde você acaba atraindo esses tipos de espíritos, tá? Existem alguns tipos de quiumbas. Então, quiumbas malandros, tá? Perturbadores, quiumbas
que protege as energias negativas. Então ele protege para aquilo não sair daquela frequência, para que a pessoa não consiga se levantar. Esses vampirizadores que eles sugam totalmente a sua energia, quiumbas de vingança, quiumbas sedutores, tá? E manipuladores. Então são todos esses tipos de sentimentos e atitudes que acabam atraindo esse tipo de espírito muitas vezes para perto da gente, tá? Principalmente se uma pessoa tem uma sensibilidade maior, uma mediunidade, então elas acabam estando com o campo mais aberto, né? Se não cuida, pior ainda. Por isso que é sempre importante, que nem eu sempre falo, as pessoas estarem cuidando da parte espiritual, assim como cuida também de alimentação, tá? Bom, vamos lá. Agora a respeito dos eguns. Egum é um termo de origem, tá, iorubá, que significa espírito ancestral ou espírito desencarnado. O termo refere-se a todos os espíritos dos mortos, mas nem todos os eguns são negativos. Eles podem estar equilibrados ou desequilibrados, dependendo da sua evolução espiritual. Então são aqueles espíritos que eu falei que eles estão por todos os lados. Eles morrem, eles ficam perdidos, ou eles não aceitam que morreu, eles não aceitam ir para um outro plano espiritual, mesmo que venham, né, buscar, ofereçam ajuda. Então, às vezes, eles não aceitam e eles ficam vagando, tá? Então, não necessariamente eles são ruins, tem uns que sim, mas que são aqueles que morrem, que ficam com sede, né, de vingança. Eles morrem, não aceitam que perdeu o fulano, fica em cima do fulano. Então, esse tipo de egum, eles acabam sugando a energia da pessoa. Mas existem espíritos de todos os lados. Então, esses são os conhecidos, né, os eguns, que eles ficam vagando sem propósito algum, tá? As características de eguns representam o espírito de pessoas que já viveram no plano material e desencarnaram. Pode ser honrados como ancestrais, especialmente no candomblé, onde reconhece o papel de eguns equilibrados na proteção e orientação espiritual, tá? Eguns desequilibrados ou perturbados são aqueles que ainda carregam traumas, mágoas ou apegos à vida terrena, que foi o que eu acabei de explicar para vocês. Esses podem influenciar negativamente as pessoas se não forem devidamente orientadas e encaminhadas. Então, por isso que às vezes a pessoa fala assim: nossa, mas foi meu pai, a gente se dava bem, eu gostava muito dele. Só que não é mais um plano para ele estar vivendo aqui. O lugar dele agora é em outro plano, né? Então ele não faz mais parte do plano da Terra, ele faz agora parte somente do mundo espiritual. Então, para ele, para aprendizado, para evolução, é importante que ele vá. Então, ele vai fazer mal? Não, ele pode estar, às vezes, né, sugando um pouco da energia por conta de estar muito próximo. Mas o lugar dele já é em outro lugar. Por melhor que ele tenha sido, por mais iluminado que ele tenha sido, mas agora ele tem uma outra função, né? Vamos dizer assim. Então ele é preparado para outras tarefas, né? Às vezes para ajudar junto com outros espíritos, outras pessoas, ajudar no tratamento, ajudar em lugares de desobsessão, aprender. Então, assim, todos nós temos os nossos processos. Então, enquanto estamos na Terra, nós temos um propósito, todos, né, deveriam ter um propósito e vieram com um objetivo, resgatar algo, fazer o bem e etc, etc. Quando estamos no plano espiritual, o trabalho continua, porém de uma outra maneira, com outro grupo, tá? Bom, vamos lá. Em resumo, tá, desse vídeo que eu tô fazendo para vocês, os quiumbas, espíritos de natureza negativa, enganosa, sem propósito elevado, sempre visto como algo... Sempre visto como algo a ser afastado. Então é uma coisa que precisa eliminar, que ele é que nem um obsessor
e que fica fazendo coisas, não tem às vezes, eu vou dar exemplo, de coisas às vezes que some em casa e tá na sua cara. Então parece uma coisa assim que faz pra você não enxergar aquilo. E depois de repente você vai, volta, se acalma, aí você vê o negócio lá. Muitas vezes, não sempre, muitas vezes a participação desses espíritos, né, tentando trazer esse desespero ou essa raiva por não achar a situação, a coisa que você tá procurando. Então eles vivem desse sentimento assim, tá? Quando baixa a guarda. Uma abelha aqui. Bom, vamos lá. E os eguns são espíritos encarnados, podendo ser ancestral respeitado ou um espírito desequilibrado que está vagando, tá? Que necessita de encaminhamento e tratamento. Ambos representam aspectos diferentes no mundo espiritual e demandam abordagem distintas nas práticas religiosas e espirituais, tá? Reconhecer que umbas e eguns envolve observar os sinais emocionais, físicos e espirituais. Enquanto os quiumbas demandam afastamentos e neutralização, os eguns muitas vezes precisam de encaminhamento ou honra. Ambos podem ser tratados com práticas espirituais firmes, rituais e auxílio de entidades de luz e guias espirituais experientes. Então, se você acha que está passando por alguma situação de assédio, de quiumbas, de perturbações, ou sente ou percebe às vezes a presença de Egum, procure um local para fazer um tratamento espiritual, procure alinhar a sua frequência, a sua vibração, fazer uns banhos de ervas, orações para proteção, fortalecimento espiritual. Isso vai ajudar muito, tá? Então o vídeo de hoje é a respeito disso. Se alguma vez você já passou por uma experiência assim e quiser contar pra gente no canal, fiquem à vontade. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus e muita luz para todos.